Se você ainda não entendeu por que tanta gente pergunta quem mandou matar a Marielle, então é porque você não sabe quem foi a Marielle durante a vida. Ela é uma pessoa cercada de histórias, mas muitas dessas histórias são falsas. Eu fiz esse vídeo aqui para te apresentar verdades sobre Marielle Franco. Só fatos comprováveis sobre a vida dela desde a infância até o último dia de vida. E também para te atualizar sobre as investigações e sobre como a interferência, no mínimo esquisita, do Bolsonaro pode ter influenciado as investigações. Engaja comigo e se inscreve, porque eu preciso de você aqui para produzir mais. Vamos começar do começo? A Marielle Franco, que você conhece, muito provavelmente é uma vereadora do Rio de Janeiro que foi morta em 2018 e só. O resto é história que cada um conta de um jeito. Tem gente que fala que ela era uma mulher muito boa e tem gente que espalha que ela era envolvida com o crime. Como eu gosto de checar tudo para só depois falar, tá aqui. Muito antes de ser a Marielle vereadora, ela nasceu Marielle Francisco da Silva, no Rio de Janeiro, em 1979, filha do seu Toinho e da dona Marinete, que vieram do Nordeste para tentar sorte na cidade grande e foram morar lá no Complexo da Maré. Eles ganhavam a vida como vendedores ambulantes, camelôs mesmo. Quando a Marielle tinha 5 anos, a Aniele nasceu. Sim, a Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial. Com 11 anos, a Marielle começou a ajudar os pais no trabalho para ganhar um dinheirinho para poder pagar os estudos. Com 18 anos, ela arranjou um outro emprego, de educadora numa escola infantil, numa creche. A Marielle queria entrar numa faculdade boa, então ela estudou também no cursinho pré-vestibular gratuito que tinha lá na Maré. Se preparou e conseguiu entrar na PUC com uma bolsa de 100% do ProUni. Ela foi estudar ciências sociais porque ela tinha uma causa na vida, defender o povo pobre da periferia. Ela perdeu uma amiga por bala perdida numa operação da polícia do Rio de Janeiro e isso reforçou nela a vontade de atuar na defesa dos direitos humanos. Depois de formada, ela fez mestrado em administração pública e nunca deixou de estudar, sempre permaneceu como pesquisadora. Como a Marielle entrou na política? A irmã dela, a Aniele, era aluna do Marcelo Freixo, que é o atual presidente da Embratur, mas que na época ainda só pretendia se candidatar a deputado estadual no ano seguinte, 2006. A Marielle trabalhou na campanha do Freixo, que se elegeu, e chamou ela para ser assessora dele. Sabe qual era o trabalho dela? Oferecer apoio jurídico e psicológico para familiares de vítimas de homicídio e de policiais que morriam em serviço. Sim, senhor, ela ia lá na casa da mãe, da esposa do policial morto em confronto, oferecer ajuda. Ajudava a acompanhar o inquérito, o processo, aquelas coisas que a família da vítima não tem cabeça para fazer, sabe? Esse era um dos trabalhos da Marielle na assessoria do Freixo. Ela também levava as demandas lá do pessoal do Complexo da Maré, onde ela morava, para o então deputado. A Marielle era uma mulher preta, lésbica, periférica e assessora de um deputado que tinha sido presidente da CPI das milícias, que tinha ajudado a colocar um monte de miliciano na cadeia. Ele era super marcado por essa gente ruim, se é que você me entende. E as pessoas que estavam em volta dele corriam também algum tipo de risco. Imagine a Marielle, que era uma liderança comunitária. Tanto que ela foi a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro em 2016. Foi para a Câmara e continuou lá ligada às mesmas causas de sempre. Povo pobre, preto, das periferias, principalmente mulheres e vítimas de violência. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Em 2018, o Rio de Janeiro passou por uma intervenção federal na segurança pública, lembra? O presidente Michel Temer decidiu, no fim da noite de ontem, decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Com isso, as Forças Armadas assumem o comando das atividades de segurança do Estado. Esse decreto foi preparado pelo presidente da República, com os presidentes da Câmara, do Senado, vários ministros, o governador do Rio de Janeiro também, numa reunião que entrou pela noite no Palácio da Alvorada. O general Braga Neto foi o chefe da intervenção militar nas polícias e a Marielle era da Comissão de Fiscalização da Intervenção. Ou seja, ela era do grupo de políticos que vigiava os militares para que eles não cometessem excessos. E militar não gosta de ser vigiado, vamos combinar. Ele gosta mesmo é de vigiar. 4 dias antes do crime, ela fez uma denúncia de violência policial. Neste post, Marielle diz que o 41 é conhecido como o Batalhão da Morte. Chega de esculachar a população. Chega de matar nossos jovens.
No dia 14 de março de 2018, ela foi morta quando estava voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho e ainda uma palestra à noite. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada agora à noite no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada dentro de um carro no bairro do Estácio, centro da cidade. O repórter Diego Sarza tem mais informações. Olá, Diego, boa noite. Oi, Heraldo, boa noite para você também, boa noite a todos. O caso aconteceu aqui no bairro do Estácio, então na região central do Rio de Janeiro. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, ela participava de atividades hoje à noite, estava naquele carro branco ali atrás, quando foi atingida por disparos. Além dela, o motorista também que estava com ela acompanhando nessa noite também foi assassinado. A rua está interditada. Nesse momento, a gente vê aqui viaturas da delegacia, da divisão de homicídios. Ela e o motorista, o Anderson Gomes, foram baleados por uma rajada de metralhadoras, era pouco depois das 9 horas da noite, no centro do Rio de Janeiro. As balas não eram para ele. Ela era o alvo, mas ele acabou também vítima desse crime político. E foi justamente por causa da atuação da Marielle na defesa do povo pobre que o caso virou notícia no mundo inteiro. Depois da morte dela, começaram a surgir diversas fake news para tentar desmerecer a Marielle. Espalharam que ela tinha vínculo com traficantes, que ela era usuária de drogas, mas tudo isso foi desmentido pela família e até pela polícia. E a investigação do crime, como é que tá? Olha, é raro um caso igual a esse com tanta troca, tanta mexida nas pessoas que investigam. Tem novidade na investigação do caso Marielle? A gente meio que não pode esquecer o caso Marielle nunca, não é, Darlison? Já se passaram vários delegados que presidem esse inquérito da investigação. A gente já tem os atiradores, os apontados como os executores, mas ainda não se sabe a motivação exata e quem é o mandante ou os mandantes da morte brutal da vereadora Marielle Franco. E a presidência, na verdade, o delegado do inquérito que investiga essa segunda etapa vai mudar nos próximos dias. A Polícia Civil do Rio já está no 5º delegado responsável. O Ministério Público trocou as promotoras. Elas pediram para sair por suspeita de interferência externa. E não é só isso não, viu? Teve falhas graves na investigação. Por exemplo, a Polícia Civil perdeu as imagens dos assassinos entrando no carro no dia do crime, que tinham sido gravadas pelas câmeras de segurança. Essa, pelo menos, é a versão oficial. Esse caso é tão complicado que já teve uma investigação da investigação. Descobriram que tinham policiais protegendo milicianos lá dentro da delegacia, tentando plantar provas falsas no inquérito, acusando pessoas que não tinham nada a ver. Outra coisa estranha é a interferência do Bolsonaro nesse inquérito. Ele mandou a Polícia Federal interrogar um suspeito, teve acesso ao depoimento, coisa que ele nunca poderia ter tido, e ainda pediu a troca do superintendente da Polícia Federal do Rio por causa do caso Marielle. E ele mesmo admitiu isso. Agora, a Polícia Federal finalmente entrou no caso, 5 anos depois. Não entrou antes porque a própria família da Marielle era contra, porque ela não confiava na Polícia Federal nas mãos do Bolsonaro. Mas essa entrada agora também não é uma federalização da investigação, porque a PF não vai mandar em nada. Polícia Federal, Ministério Público e a Polícia Civil vão continuar investigando, cada um na sua, e todo mundo contribui com todo mundo, inclusive compartilhando provas. A Polícia Federal vai poder pedir novas perícias, vai poder chamar gente para prestar depoimento de novo, enfim, fazer o trabalho dela. Só foram presas 2 pessoas até agora, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, 2 ex-PMs que são os acusados de serem os executores do crime. É certo que tinha uma terceira pessoa dentro do carro e ela ainda não foi identificada. E tem um mandante que até hoje, nada. O mais perto que chegaram dele foi justamente na investigação da investigação. O principal suspeito de mandar plantar provas falsas no inquérito é o ex-deputado Domingos Frazão, que é apontado como ligado à milícia do Rio de Janeiro e um possível interessado na morte da Marielle. O Ministério Público chegou a mandar para o Superior Tribunal de Justiça uma denúncia em 2019, mas o caso está lá até hoje. Essa é a Marielle Franco. Eu digo porque ela ainda está aí, a gente está falando dela hoje, 5 anos depois. E é assim que a gente vive para sempre, na memória das pessoas. Se você curtiu o vídeo, manda pros amigos. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes, desvalorizadas no trabalho, assediadas nas ruas, violentadas em casa.
E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos.